Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde, queridas irmãs. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Gostaria de agradecer à Casa, à Luz Divina, pelo convite e principalmente pela oportunidade de aprendizado e estudo. No mês de setembro, em homenagem aos 68 anos de aniversário da instituição, teremos como tema central amor, acolhimento e caridade. Nossa palestra terá como tema a renovação das nossas atitudes. Vamos iniciar com uma prece. Senhor, esta é uma das casas que nos destes a oração, para que a tua bênção nos clareie o caminho. Ensina-nos a construir dentro dela o lar de nossos corações, em cuja doce intimidade aprendamos de ti a bondade e a renúncia, o devotamento e a compaixão. Que dela faças um lugar consagrado ao teu serviço, onde estejamos contigo, de alma descerrada aos sofrimentos e necessidades do próximo, a fim de que os nossos irmãos de humanidade aqui te encontrem a celeste presença. Texto extraído e adaptado do livro Educandários de Luz, por Espíritos Diversos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E de que maneira podemos colaborar? Renovando as nossas atitudes. Recolhemos trechos de algumas mensagens de O Evangelho segundo o Espiritismo para tecer alguns comentários aos queridos irmãos, na esperança de que possam renovar suas atitudes sob a inspiração de Jesus Cristo. Estudar e refletir sobre a profunda sabedoria do Mestre, emérito conhecedor da psique humana, a qual ele sabia ser a fonte das causas reais dos sofrimentos, nos torna mais francos e honestos com nós mesmos e com os outros, e nos possibilita a extinção de nossas reações neuróticas nas múltiplas situações da vida. Reações essas que nos impedem o autoconhecimento e anulam toda e qualquer possibilidade de relacionamento sadio e sincero com os outros. O Evangelho, à luz da obra de Kardec, retém um enorme manancial para edificarmos nossos valores morais na renovação de nossas atitudes e para redescobrirmos nossas verdadeiras potencialidades que herdamos da paternidade divina. O conteúdo desta palestra tem a intenção de contribuir para que todos nós possamos reflexionar sobre o porquê das atitudes humanas, a fim de poder entendê-las em seus diversos matizes comportamentais e, como consequência, melhorar a nós próprios, reconstruindo-nos ou transformando-nos interiormente, para que o reino dos céus se edifique dentro de nós mesmos. Seguiremos com alguns títulos e comentários pertinentes ao assunto. Primeira mensagem: palavras e atitudes. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus.
Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 6. Jesus Cristo considerou a importância da palavra aliada ao crer, quando disse: não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. O Mestre disse que não seria pela multidão de palavras que nossas súplicas seriam atendidas, mas que os sentimentos silenciosos seriam fatores essenciais, ou seja, a sinceridade provida de vontade firme, intensidade e determinação unidas pela convicção seriam, consequentemente, a forma ideal para os nossos pedidos e apelos à divindade. Dizer por dizer, Senhor, Senhor, não nos dará permissão para ingressar no reino dos céus, mas somente entrarão aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Quer dizer, os que usam o desejo e o empenho como alavancas propulsores em suas palavras e solicitações. Segundo o apóstolo Mateus, por nossas palavras seremos justificados, e por nossas palavras seremos condenados, pois diálogos são pensamentos que se sonorizam e criam campos de energia condensada dentro e fora de nós. Nossas palavras são filamentos sonoros revestidos de nossos sentimentos, e nossas atitudes são resultado de expressões assimiladas e determinadas pelo nosso comportamento mental. Vamos à segunda mensagem. Velhos hábitos. O corpo não dá cólera àquele que não a tem. Como não dá aos outros vícios, todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 10. Entendemos que os fatores que propiciam os vícios e as compulsões ocorrem em ambientes familiares e sociais desarmônicos, desta ou de outras encarnações, onde deixamos as pressões, traumas, coações, desajustes e conflitos se enraizarem em nossa zona mental ou perispiritual, porquanto os vícios não passam de efeitos externos de nossos conflitos internos. O álcool e a droga são sedativos ou analgésicos, mas por acarretar gravíssimas consequências, são denominados vícios autodestrutivos. A comida é uma dependência considerada de início vício neutro, para depois transformar-se numa opção de fuga negativa e profundamente desorganizadora do nosso corpo físico e psíquico. Há manias ou vícios comportamentais tão graves e sérios que nos levam a ser tratados e considerados como pessoas de difícil conveniência, isto é, inconvenientes. Vício de falar descontroladamente, sem raciocinar, desconectando-nos do equilíbrio e do bom senso. Vício de mentir constantemente para nós mesmos e para os outros, por não querermos tomar contato com a realidade. Vício de nos lamentarmos sistematicamente, colocando-nos como vítima em face da vida,
para continuarmos recebendo a atenção dos outros. Vício de nos acharmos sempre certos, para podermos suprir a enorme insegurança que existe em nós. Vício incontido de gastar desnecessariamente, sem utilidade, a fim de adiarmos decisões importantes em nossa vida. Vício de criticar e mal julgar as pessoas, para nos sentirmos maiores e melhores que elas. Vício de trabalhar descontroladamente, sem interrupção, para nos distrairmos interiormente, evitando desse modo os conflitos que não temos coragem de enfrentar. Inquestionavelmente, as chamadas viciações resultam do medo de assumir o controle de nossa vida e, ao mesmo tempo, do medo de nos responsabilizarmos por nossos atos e atitudes, permitindo que eles fiquem fora do nosso controle e de nossas escolhas. Vamos à terceira mensagem: todos são caminhos. Por que essa porta tão estreita, que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte? É assim que, com a unicidade da existência, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 5. Também os caminhos inadequados que tomamos ao longo da vida são parte essencial de nossa educação. A cada tropeço é preciso aprender, levantar novamente e retornar à marcha. Tudo que sabemos hoje, aprendemos com os acertos e erros do passado. E cada vez que desistimos de alguma coisa, por medo de errar, estamos nos privando da possibilidade de evoluir e viver. A estrada por onde transitamos hoje é a nossa via de crescimento espiritual e nos levará a entender melhor a vida, no contato com as múltiplas situações que contribuirão com o nosso potencial de progresso. Se Deus, perfeição suprema, nos criou com a probabilidade do engano, modelando-nos de tal forma que pudéssemos encontrar um dia a perfeição, é porque contava com nossos encontros e desencontros na jornada existencial. Se nos gerou falíveis, não poderá exigir-nos comportamentos sempre irrepreensíveis, pois conhece nossas potencialidades e limites. Se criaturas como nós aceitamos as falhas dos outros, por que o Criador, em sua infinita compreensão, nos aceitaria como somos? O que pensar da bondade divina, que permite que as almas escolham seu roteiro, de acordo com o livre-arbítrio, e depois cobrasse aquilo que elas ainda não adquiriram? A divindade é puro amor e sabe muito bem dos nossos mananciais espirituais, mentais, psicológicos e físicos, ou seja, da nossa idade evolutiva, pois habita em nosso interior e sempre suaviza nossos caminhos. Cada um percorre a estrada certa, no momento exato, de conformidade com o seu estado de evolução. Tudo está certo,
porque todos estamos nas mãos de Deus. E a nossa última mensagem, incógnitas. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor, para escalar o cume da montanha de progresso. Por aqui, porque, pois sedes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 18. Analisas a obra assistencial e a criticas, afirmando que a tarefa poderia ser muito melhor, que o atendimento requer técnicas mais apropriadas e que, se outras prioridades fossem atingidas, então as metas sociais seriam mais abrangentes. Mas não te dispões a doar tuas mãos na realização de uma vida melhor aos necessitados. Analisas o expositor e o criticas, argumentando que a narrativa poderia ser mais convincente e menos enfadonha, que ele lançasse mão de recursos de oratória e tivesse um vocabulário mais rico, prenderia mais a atenção e elucidaria melhor os ouvintes. Mas não te dispões a ler e a estudar, e muito menos a falar em público no serviço da reeducação das pessoas, reiterando-as das crenças negativas que bloqueiam vidas. Analisas o administrador do serviço e o criticas, asseverando que ele mantém posição intransigente e orgulhosa, e julgas que ele deveria ser mais humilde e compreensivo no trato com os dirigidos, mas não te dispõe a usar a mesma compreensão e humildade exigidas dele, não percebendo que vês o cisco no olho dos outros e não vês trave no teu. Analisas a conduta alheia e a criticas, observando rigorosamente procedimentos e atitudes que julga inadmissível e te colocas distante e impermeável a condutas levianas, mas não te dispõe a ajudar sinceramente a ninguém. E te esqueces de que poderá vir a errar, pois todos os que vivem sobre a terra são passíveis de enganos e desacertos. Analisa dores e sofrimentos e criticas a vida, dizendo-te sozinho e desamparado perante a providência divina. Em teus atos e atitudes negativas, continuarás atraindo energias desconexas que te descontrolarão o cosmo orgânico. Examinemos, pois, com profundidade nossas críticas, porque elas dificultam a transformação e o progresso das nossas existências, se não forem estruturadas na reflexão e na reparação de nossos erros. Para que não sejas uma incógnita na vida que Deus te proporcionou, não faças crítica pela crítica, mas sim trabalha como e quanto puderes, sempre em tua órbita de possibilidades, para que a prosperidade seja uma constante em teu caminho. Luz divina, 68 anos de amor, trabalho, estudo e caridade.
Nós te agradecemos, Mestre amado, pelo amparo. Na esfera espiritual, destaca-se a cúpula protetora formada por Itajubá, Brogotá, Pai João e Irmão Rubens, além da expressiva participação de espíritos de reconhecido amor e plena dedicação. A nossa caminhada tem tudo a ver com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus. Nossos agradecimentos extensivos aos irmãos trabalhadores de todas as horas, ao nosso público frequentador que atendem aos nossos apelos, para que a caridade possa chegar àqueles que mais necessitam. Que a divina luz brilhe sempre em seus corações. Parabéns à casa, à luz divina. Uma boa reunião para nós.